Olá, bom dia, bom dia, bom dia. Bom dia, Jesus. Jesus Alves, seja bem-vinda à nossa live de hoje. Marcos, seja bem-vindo, Marcos. Vocês podem me dizendo se o som tá bom, se tá dando para escutar direitinho. Rômulo, seja bem-vindo, Rômulo Maurício. Bom dia, Jesus. Vamos entrando para mais uma live de hoje. O tema é Bem-aventurados os aflitos, Evangelho no lar. É um tema que todos nós estamos passando por tantas aflições todos os dias e é um tema sempre interessante, porque cada pessoa que vem aqui tem uma forma diferente de abordar esse tema. Portela, Maju, Paulo Eduardo, seja bem-vindo, Vaniele, Andréia. Vamos já iniciar a nossa live desejando bom dia para todos. A Nara, Celestino, Andréia, Grace, seja bem-vindo, Grace. Bom dia, minha amiga, Grace. Tamires, seja bem-vindo, Tamires. Maria Maltês, Thaís Eulálio. Vamos falar sobre esse tema maravilhoso. Marcelo Moraes, palestra Bem-aventurados os aflitos, né? O Evangelho no lar de hoje. Érica. Sejam todos bem-vindos. Lourdita. Érica Pires, Érica P. Freitas, Loyola, Marcelo mais uma vez. Bem, vamos começar o evangelho de hoje. Esse tema é Bem-aventurados os aflitos. Nós vamos falar sobre Bem-aventurados os aflitos e os motivos de resignação. Inicialmente, é um prazer, mais uma vez, estar com vocês aqui. Entrou por último aqui, Pat, Jaqueline. É um prazer estar com vocês mais uma vez aqui, falando sobre esse tema maravilhoso, sobre a aflição, né? Em um primeiro momento é um tema que nós queremos ficar distantes de aflições ou de problemas que nos incomodam, né? Porque nos causam dor, né? Então vamos começar lendo o trecho do Evangelho que fala disso. É o capítulo 5, Bem-aventurados os aflitos. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. Bem-aventurados os que sofrem perseguição pela justiça, porque o reino dos céus é para eles. Vós sois bem-aventurados, vós que sois pobres, porque o reino dos céus é para vós. Vós sois bem-aventurados, vós que agora tendes fome, porque sereis saciados. Vós sois felizes, vós que agora chorais, porque rireis. Mas ai de vós, ricos, porque tendes vossa consolação neste mundo. Ai de vós que estáis saciados, porque tereis fome. Ai de vós que rides agora, porque sereis reduzidos ao pranto e às lágrimas. Jesus, quando falou sobre tudo isso, nessas bem-aventuranças, ele fala que os aflitos serão consolados, né? Até aí todos nós entendemos, de certa maneira, o que está querendo ser dito. Essa consolação, ele se remete tanto a essa vida, quando a espiritualidade, quando nos é enviado condições para que nós possamos suportar essas aflições e essas dores, né? Então, às vezes as dores são grandes, mas Deus, através dos espíritos de luz, dos nossos mentores, eles nos enviam esse lenitivo, essa forma de abrandar. São pessoas amigas, são situações que acontecem na nossa vida para amenizar
essas aflições, esses problemas que nós sentimos durante a nossa caminhada espiritual. Fala também aqui sobre os pobres. Vós que sois pobres, porque o reino dos céus é para vós. Bem-aventurados aqueles que têm fome, porque sereis saciados. A fome que é falado aqui, Jesus sempre falava mais para o espírito. Não era exatamente a fome, só a fome material, mas era a fome espiritual. É a fome de saber a tua missão, é a fome de encontrar um significado para a tua vida, é a fome de amar, é a fome de fazer a caridade, é a fome de seguir os ensinamentos que nos foram colocados há 2000 anos atrás. E sobre os ricos, ele não rechaça a riqueza. Ele faz uma advertência para o mau uso da riqueza, né? Aí ele fala sobre ai de vós ricos, porque tendes vossa consolação neste mundo. Ai de vós que estáis saciados, porque tereis fome. Então é o apego, né, como bem sabemos, que nos remete a essas situações, a esses problemas e esses desequilíbrios. Então ele fala sobre a gente buscar esse equilíbrio. E mais um pouquinho na frente, no item 12, ele fala o seguinte, o Evangelho: as vicissitudes da vida têm, pois, uma causa. E uma vez que Deus é justo, essa causa deve ser justa. Muitas vezes, diante das nossas aflições, a gente precisa confiar. A gente precisa confiar que nós temos um mentor, que nós temos espíritos que nos acompanham. Nós precisamos confiar que nós já vivemos outras vidas e que nós teremos outras oportunidades. Essa confiança, essa fé no futuro vai ser motivo para que nós possamos nos resignarmos, para que a gente possa ter paciência e enfrentar todos esses desafios. Então nós precisamos ter fé e confiança nos desígnios de Deus. Então, por essas palavras, bem-aventurados os aflitos, porque serão consolados, Jesus indica ao mesmo tempo a compensação que espera aqueles que sofrem e a resignação que faz abençoar o sofrimento como prelúdio da cura. Ora, para muitas pessoas que às vezes ainda não se detêm sobre esse ensinamento, parece meio complicado a gente abençoar o sofrimento como prelúdio da cura. E nós vamos entender nas próximas reflexões que nós vamos fazer. Então essas palavras podem ser traduzidas assim: deveis considerar-vos felizes por sofrer, porque as vossas dores neste mundo são a dívida das vossas faltas. E essas dores suportadas pacientemente sobre a terra vos poupam séculos de sofrimento na vida futura. Deveis, pois, estar felizes, porque Deus transformou vossa dívida, permitindo pagá-la presentemente, o que vos assegura tranquilidade para o futuro. Então, à medida que as nossas dívidas do passado passam a ser resgatadas ou pagas, como melhor dizendo, nós começamos a ficar mais livres na nossa plenitude para viver a vida sem esses traumas, sem esses bloqueios. Bom dia, Barbosa. Bom dia, Rejane. Sejam bem-vindos. Então, nós precisamos entender isso, que Deus nos deu essa oportunidade de pagar essa dívida. Essa dívida são as faltas que nós cometemos no passado, as faltas com o próximo, quando provocamos o sofrimento do próximo, ao tirarmos a vida de alguém, ao provocarmos sofrimento, ao abandonarmos, né? Então, tudo isso que nós fizemos no passado, Deus nos dá essa oportunidade, através dessa mensagem de Jesus, para que nós possamos resgatar. E vamos colocar a seguinte reflexão nas nossas vidas, e eu gostaria que vocês participassem, porque pretendo que aqui não seja um monólogo, mas que a gente possa refletir sobre isso. Vamos imaginar o seguinte: se você estiver num local onde você precisa se alimentar e você tem nesse instante 2 alimentos para comer, um que você ama
que pode ser às vezes aquela pizza, aquele bolo de chocolate, aquele sanduíche, pode ser um suco detox natural, seja o que for, mas aquele alimento que você ama bastante, gosta muito, e aquele outro que você detesta, que você come porque é o jeito. Mas vamos supor que você esteja na casa de alguém. Essa casa vamos chamar de vida, na vida. Então, na vida você vai ter o alimento doce, saboroso e o alimento amargo, aquele alimento que tem um sabor ali que você não gosta, mas que, como você está na vida, vai precisar comer muitas vezes, né? Então eu diria para vocês, se você tivesse esses dois alimentos, esse que você gosta muito e esse que você detesta, que tem um sabor ruim, que você não tem muita vontade de comer, qual dos dois você comeria primeiro? E eu falo isso porque cada um tem um jeito. Se quando tem esses dois alimentos, às vezes a gente vê algumas pessoas comendo logo aquele que gosta. Vou comer logo aquele que gosto. Vamos deixar esse ruim, esse que eu não gosto, lá para mais para frente. E aí, eu tenho uma história interessante que se passou comigo quando eu era ali adolescente ainda. O ruim, a Glamara tá falando ruim. O ruim, a Thaís Eulálio, olha aí, Pati Dante. O ruim, André, olha aí. O pensamento já está bem interessante nesse sentido. Primeiro ruim. Ó, o pensamento está sendo bem interessante em relação a isso. Que ótimo que vocês pensam assim, embora nós tenhamos as duas alternativas. Aconteceu comigo, quando eu era adolescente, a gente visitava a casa de um tio nosso, um tio de meu pai, na verdade. E lá eles sempre ofereciam ali uma sobremesa pra gente. E é prazeroso essa sobremesa. E nesse dia, a senhora a esposa dele, na época, a dona Iracema, ela ofereceu um doce de goiaba com creme de leite. E aí, eu não gostava de doce de goiaba. Eu não gostava de doce de goiaba. E o que foi que eu fiz? Bom dia, Bárbara. E o que foi que eu fiz? Mesmo sem gostar de doce de goiaba, eu comi apressado esse doce de goiaba. Muito rápido, eu queria me ver livre daquele doce de goiaba, porque o sabor era ruim demais para mim na época, né? Hoje eu gosto de doce de goiaba. Então o que aconteceu? Eu comi rápido e aí ela viu eu terminando de comer rápido e ela trouxe de novo outra vasilha de doce maior do que a primeira. E aí dentro de mim eu fiquei, meu Deus do céu, vou ter que comer outro doce, porque eu não conseguia dizer para ela que não gostava de doce de goiaba. Então eu tive de comer de novo aquilo que eu não gostava, que era o doce de goiaba. Então, olha aí, muitas vezes nós temos esses desafios na vida, que vamos comparar esses doces de goiaba a alguma coisa que nós não gostamos. E aí a gente come rápido, a gente quer se livrar. Da mesma maneira que as pessoas procuram o diálogo fraterno no centro espírita, me livra dessas dores que eu estou passando, eu não aguento mais passar por tudo isso, é demais para mim, eu não vou suportar, eu estou fugindo de tudo isso. Pessoas até pensam besteira nesse sentido. E aí vai a reflexão em cima disso, né? Aquilo que nos vem nas dores, nos desafios, aquilo que a gente não gosta, pode ter certeza que lá na frente vai nos ajudar a transformarmos, a resolvermos questões do passado que nós precisamos. Então, é preciso, na verdade, aquilo que a gente não absorve, aquilo que a gente não passa o tempo necessário para cumprir o que foi designado, o que é necessário cumprir, no caso essas dores, a gente vai ter que passar de novo se a gente se apressa. Porque muitas dessas dores, ou todas essas dores, são ensinamentos acima de tudo. Não é Deus que quer fazer que nós soframos, porque não gosta de nós, fazer esse rapaz sofrer porque ele merece, porque ele não é um eleito.
Nada disso, fora disso. A Glamar aqui fala, lembrar a sopa de legumes. É verdade, é verdade. Sopa de legumes, muita gente ainda hoje não gosta de verdura de legumes. É muito comum hoje em dia. Então, assim, as dores, elas duram o tempo necessário para que nós possamos aprender. E para nos testar, a gente precisa ter o quê? Paciência e resignação diante disso. É um teste de paciência. Se não acontecer, se a gente comer rápido demais essas dores, ou não aprendermos com elas, vai vir um outro doce de goiaba, vai vir uma outra sopa de legumes aí para você ter que comer e ter que se alimentar. Infelizmente ou felizmente, a vida é assim e a espiritualidade nos ensina sempre assim. Precisamos ter paciência e resignação na nossa jornada. Vocês já tiveram, por exemplo, vamos falar um pouquinho sobre essa cura que é falado aqui. Ressignificar, como fala Joyce. Lá vem a bendita paciência, como fala a Bárbara. Olha aí, a Val aceitou a sopa de legumes da tia sem gostar. Isso. E algumas coisas a gente acaba gostando lá na frente. Não sei se vocês já passaram por isso. Então, uma outra reflexão sobre o sofrimento como um prelúdio da cura. Vocês já tiveram um exemplo, por exemplo, de um dia de uma dor física ou da alma muito forte que você já passou, já teve, né? Quando a gente está em consultório atendendo alguém, a gente às vezes precisa levar essas pessoas para o passado para descobrir de onde é que está vindo aquela dor, de onde é que surgiu tudo aquilo para ressignificar, como bem falou alguém aqui. E é necessário, temporariamente, a pessoa lembrar daquela dor para desbloquear, para fazer esse desligamento. É necessário, é um mecanismo que a mente utiliza para acontecer esse desbloqueio. Então, mesmo que seja por alguns instantes, a pessoa muitas vezes revive algumas dessas situações para fazer essa limpeza no campo mental e no campo espiritual. Outra coisa que acontece quando a gente passa um produto para alguém fazer uma limpeza do corpo, e já aconteceu de eu passar para alguém fazer uma limpeza do corpo. Aí o que acontece? Quando você toma aqueles produtos naturais, aí começa a ter um monte de eczema na pele, começa a pele ficar toda manchada, você sentir dor de cabeça, sentir um monte de coisa, e você olha para aquela pele, principalmente as mulheres, meu Deus, eu não consigo nem sair, aí bota uma roupa longa para se proteger e passa creme no rosto, e é toda aquela coisa preocupado com aquela reação do corpo, que tá ali, a pele, aí chega pra gente e diz, eu tô piorando, eu tô ficando pior, porque minha pele tá toda suja, eu tô sentindo uma dor de cabeça que eu não sentia. Eu tô fazendo a número 2 diferente. Tá acontecendo o que comigo? E eu, da mesma maneira que o corpo tem essas reações, a nossa mente, o nosso espírito tem algumas reações quando a gente faz essa limpeza. Mas é o corpo da gente fazendo essa limpeza. É o espírito da gente fazendo essa depuração. E às vezes nós temos aquelas pessoas que passam o cremezinho na pele quando estão fazendo essa limpeza. O que é que acontece? O lixo volta. O lixo volta de novo para o corpo. Volta a acontecer aquela mesma dor naquele problema que você tinha, naquele órgão. Por quê? Porque você bloqueou os teus poros. Às vezes as pessoas costumam bloquear essa oportunidade de fazer uma limpeza, de enfrentar as dores, os desafios. Essas dores e os desafios podem ser um relacionamento com dificuldade com parente, pode ser a dificuldade de aceitar o comportamento do outro, pode ser, por exemplo, a impaciência diante da capacidade de perceber as coisas do outro, diante da caminhada espiritual do amigo, do vizinho, do parente, da mãe, do pai. E a gente precisa entender que ninguém muda. Nós não mudamos ninguém, aliás. As pessoas mudam quando elas entendem, elas chegam a um momento de maturidade e a partir dessa maturidade elas promovem essa mudança. Então, muitas vezes, quando está acontecendo isso na pele, no corpo, a gente está sentindo essa dor emocional, essa dor física, é o corpo limpando. Essa limpeza depois vai ficar a pele maravilhosa, o espírito vai ficar mais leve, vai ficar muito mais leve
quando a gente faz essa depuração. Aquela dor que nos afligia todos os dias por muitos anos vai passar, como disse uma frase maravilhosa de Emmanuel para Chico Xavier, tudo passa, vai passar, mas isso vai passar na sua vida. Então é importante refletir sobre esses acontecimentos na vida que vão estar limpando o nosso corpo, vão estar fazendo essa limpeza no nosso corpo. E não vamos passar creme, não vamos fugir de tudo isso, porque é para o nosso bem. Quando nós fugimos, isso fica acumulado. E lá na frente é como aquele cano entupido, que nós ficamos ali colocando muita coisa embaixo do tapete ou ali na pia, de qualquer jeito, entupindo, sem promovermos a limpeza. E aquilo vai se acumulando, vai se acumulando. E a gente, um momento, vai precisar botar para fora. Então, se nós não encararmos os desafios com coragem, resignação, paciência, olha a paciência, nossa paciência está sendo tão testada nesse momento, né? Quem é que não passou nesses desafios de Covid, momentos de impaciência, irritação, sem saber o que fazer? Porque já tinha certos hábitos, e esses hábitos foram mudados, e agora o que eu faço? É como se você ficasse, todo dia fizesse aquilo, um movimento com aquela mão, e naquele dia, e depois você não sabe o que fazer com aquela mão, porque você adquiriu aquele hábito de fazer aquilo. E agora? E essa mão vai para onde? Vou fazer o que com essa mão nesse horário? Que eu fazia isso, que eu me deslocava para o trabalho, não é? A gente fica meio que perdido e é um momento realmente de muita prova de paciência e resignação, de entender o momento certo e correto das coisas. Eu me recordo também, em determinada vez eu fui fazer uma trilha de bicicleta, de bike, que a gente chama. E aí, no 30º, 40º quilômetro, bom dia, Aline, café com rapadura, Val tá falando aqui. Então, num determinado momento, lá chegando, já faltando uns 5 quilômetros, chegando nos 35 quilômetros, a gente pedalando ali, aquela rapidez toda, quando veio a cãibra na perna, aquela cãibra, aquela dor forte. Aí o que é que eu fiz? Aquela mesma coisa que nós fazemos muitas vezes nos momentos de dor. E o que foi que eu fiz? Eu parei e fiquei, ai meu Deus, tá doendo, alguém me ajuda, tá doendo minha perna, o que é que eu faço? A cãibra tá doendo, tá endurecida a minha perna, o que é que eu faço? Foi o que aconteceu? As pessoas não paravam para ajudar a resolver os meus problemas. Os problemas eram meus. E algumas diziam, continua a caminhar, continua a pedalar, que vai passar. E tu vai terminar essa caminhada, tu vai terminar essa jornada. Então continua, não fica olhando para a dor, não fica olhando para o chão, vai em frente, continua, olha para frente, olha para o horizonte. Porque nesse horizonte lá na frente tem um pote de ouro ali no final do arco-íris. E o que é esse pote de ouro? O que é esse pote de ouro? Esse pote de ouro são as nossas bênçãos, é o amor pleno, é muitas vezes aquele carinho que nós recebemos das pessoas amadas, é aquele espírito em paz diante dos acontecimentos, é aquela serenidade que até espanta as pessoas que não sabem ou não conhecem aquilo que nós estamos passando, né? Como fala o Paulo aqui, muita resiliência, exercício de paciência e mudanças mentais nessa pandemia. Excelente oportunidade para melhorarmos isso, Paulo, verdade. Todos nós estamos passando por isso. Então, quando eu estava sentindo aquela dor ali naquela trilha, eu estava perto de chegar, eu fiquei olhando algum tempo para aquela dor e ali eu comecei um pouquinho de volta e a dor continuava passando quando eu tomei a decisão de seguir em frente, de continuar a pedalar. Continuei a pedalar e doendo, e eu pedalando. E aí fui aumentando o ritmo, no meu tempo, fui aumentando o ritmo. E o que é que aconteceu? Terminei, encerrei a jornada. E é assim que Deus e os nossos guias espirituais querem que nós encerremos essa jornada. A gente vai sentir dor? Vai sentir dor, faz parte a dor da nossa caminhada. Mas a gente vai sentir tanto prazer durante a jornada.
a gente vai poder olhar para os lados, às vezes, e ver as flores, de ver a paisagem, de olhar o coração, de olhar para trás e olhar para frente e ver o quanto nós nos transformamos. Como foi bonita a nossa jornada, por mais dores que elas tenham sido. Como foi bonita, como nós enfrentamos tudo com dignidade, com paciência, com persistência, com amor, com caridade, com compreensão em relação ao próximo. Como nós enfrentamos isso? Então nós vamos nos sentir, ao final de tudo, uma paz muito grande, um sentimento de dever cumprido. E é assim que muitas pessoas partem. Tem pessoas que partem dessa vida muito agoniados, desesperados, num clamor muito grande, num desespero, uma angústia, porque não conseguiu ao longo da vida entender, ter esse conhecimento, porque não conseguiu processar. E às vezes vai processar naquele momento derradeiro, que é importante. Qualquer momento é importante para reflexão. Mesmo aquele momento, aquele átimo, aquele finalzinho da existência, onde existe aquela reflexão, um entendimento, onde você entende tudo o que aconteceu ao longo da sua jornada. Percebe tudo. Tudo que você não entendeu, em alguns momentos, às vezes é no final da vida e às vezes não. Às vezes no momento de dor. Você compreende tudo e você diz, aquilo que eu passei ali eu já sei. Foi para isso agora, aquela dor que eu passei. Como eu estou diferente, como foi importante tudo aquilo. E a gente começa a entender as coisas. Esse entendimento, a fé no futuro, a fé no presente, a fé em nós, a confiança nos nossos guias espirituais são remédio que nós precisamos para lidar com todas as dores e com todos os desafios. Então é isso que nós precisamos. Então vamos exercitar a paciência, a resignação e buscar força onde nós precisamos, na doutrina espírita, numa outra religião, na leitura da Bíblia, na leitura do Evangelho, buscando terapias integrativas que muitas podem auxiliar, buscando uma conversa amiga, um diálogo fraterno. Lembrando que nós estamos tendo diálogo fraterno no Samaritano nesse período, online, e que em breve vamos estar de volta de acordo com as orientações, né, do governo, da prefeitura. Então vamos aproveitar esse momento para trabalhar, nos prepararmos, aprendermos com essas dores e esses desafios. E é o que eu desejo para todos vocês, recitando esse poema que faz tempo que eu não recito, poema irlandês, que eu falo ao meu modo, que o sol sempre ilumine seus caminhos, que o cheiro das flores sempre adornem o teu jardim e te promovam sentimentos maravilhosos, que o vento sempre sopre a favor dos teus caminhos, que a chuva sempre caia sobre os teus campos e até que voltemos a nos ver, que Deus os tenha na palma da mão. Que Deus abençoe o dia de hoje e todos os dias de suas vidas, hoje, amanhã e sempre. Um grande abraço a todos e até a nossa próxima live, que ainda não sabemos a data, mas todos os dias nós temos palestras maravilhosas. Então, muita paz no coração de vocês. Essa live vai ficar gravada por algum tempo. Depois nós vamos colocar essa live lá no YouTube. Então, acessem nosso canal do YouTube para nós chegarmos a 1000 compartilhamentos, a 1000 inscrições. Isso vai ser maravilhoso, fantástico. Eu que agradeço a oportunidade a todos que estiveram aqui presentes. Muitas graças e muitas bênçãos. Amém. Gratidão.